Quem tem ouvidos, ouça. Eu nasci com ouvidos, mas demorei muito tempo para ouvir. Mas o Senhor sempre tem paciência. O Senhor Deus, soberano, planejou um evento de alta magnitude. Enviar o seu único filho ao mundo com um objetivo: resgatar a humanidade das trevas e reconciliar esse pecador com Deus, perdoando todas as suas faltas. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo deixa bem claro que a humanidade ela se desviou de Deus de tal forma que comete cada vez mais coisas abomináveis e terríveis. E o Deus que é puro e santo, quando ele vê essas coisas, ele sente rejeição. O apóstolo Paulo usa a palavra ira de Deus. Deus fica muito, muito chateado quando ele olha para a humanidade e vê o ser humano que foi criado por ele, ignorando ele e seguindo o seu próprio caminho. Quem o homem pensa que é para escolher o seu próprio caminho e fazer tudo segundo a sua vontade? Desde os tempos antigos, a humanidade sempre foi advertida a não confiar nos seus próprios caminhos e a não desprezar o seu Criador. Israel, que foi um povo especial, um povo peculiar de Deus, separado para viver para Deus, muitas vezes falhou e deixou muitos maus exemplos. Israel chegava ao ponto de rejeitar a Deus e querer imitar a conduta das outras nações pagãs. Eles se apartavam do Senhor. E o Senhor sempre enviava mensageiros para advertir o povo, para voltar ao caminho do Senhor. E esses mensageiros sempre lembravam que a humanidade, que o homem não é nada sem Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 e 25, o apóstolo Pedro diz: pois toda a humanidade é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A humanidade é como a erva, ela seca, ela passa, a única coisa que permanece para sempre é a palavra do Senhor. Tiago também faz uma citação semelhante, Tiago capítulo 1, versículo 10 e 11, que ele diz sobre aqueles poderosos: o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. E quando se fala de humanidade, não importa o escalão de ninguém, do mais poderoso até o mais humilde. A humanidade sem Deus não é nada, e ela passa. O caminho da humanidade é de perdição, caminhos tortuosos. Os ricos, os mais influentes, mesmo os poderosos, eles se perdem, pois o caminho deles conduz para a morte. Todos pecaram, diz as Escrituras, e se afastaram dos caminhos de Deus. O profeta Isaías faz uma citação sobre isso, quando ele prevê esse grande evento, Deus enviando seu Filho para salvar a humanidade. E ele explica a situação da humanidade e o sacrifício de Cristo. Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6, após falar sobre o sacrifício de Jesus, Isaías diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, por suas feridas fomos curados. E ele diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa citação da humanidade comparada com a erva que seca, tirada de Isaías, nos faz lembrar sobre uma profecia do capítulo 40 de Isaías. Se você quiser abrir lá, deixa Lucas aberto que nós vamos voltar.
Isaías capítulo 40, marca também que nós veremos outra passagem, Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículo 5 a 8. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Onde está a segurança? Onde está a salvação? Em que o homem pode confiar? Já existiram grandes impérios. Impérios da Babilônia passaram. O Império Romano passou. Já teve o Império de Hitler. Passou. Já teve os soviéticos. Passaram. Mas em toda essa época, a igreja continua marchando viva até hoje. Porque a igreja permanece na palavra do Senhor. E tudo passa, menos a palavra do Senhor. É isso que Pedro diz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. A palavra permanece para sempre. E Pedro diz, e é essa palavra que nós recebemos. Nós recebemos a palavra do Senhor. E para o povo, a profecia de Isaías torna-se viva através de um homem separado, escolhido por Deus para preparar o caminho para a chegada desse Salvador. Antes desse grande evento de Deus enviar seu Filho ao mundo, 6 meses antes de Maria ter sido visitada pelo anjo Gabriel, outra família também recebeu o milagre da concepção, pois a mulher era estéril. Uma família de sacerdotes da linhagem de Levi foi abençoada. Zacarias e Isabel, já avançados em idade, foram escolhidos para serem os pais daquele que iria anunciar o maior ministério de todos. Aquele que seria uma voz que iria adiante do Salvador, do Cristo. João seria o nome do menino. João significa Deus concede graça, ou o Senhor é gracioso. Em Lucas capítulo 1, versículo 15, está escrito sobre ele, que ele seria grande diante do Senhor, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, que ele prepararia o Senhor um povo bem disposto. E seu pai Zacarias também fala sobre ele, Lucas capítulo 1, versículos 76 a 79, e Zacarias fala que ele seria chamado profeta do Altíssimo, que ele iria diante do Senhor e prepararia os caminhos, que ele daria ao povo o conhecimento da salvação, da remissão dos pecados. E no versículo 80 de Lucas capítulo 1, nós somos informados que o menino João crescia, se fortalecia cada vez mais no Espírito. E ele esteve nos desertos até o dia que ele deveria ser mostrado a Israel. E quando João começa seu ministério, seu trabalho no Vale do Jordão, por volta dos seus 30 anos, quando João aparece, ele causa um impacto, por causa da sua figura exterior. João usava roupas feitas de pelo de camelo, cinto de couro, não bebia vinho e comia mel silvestre e gafanhoto. E por sua palavra forte e contundente, João também mexia com os corações. A mensagem de João tinha um tom de julgamento, um tom de alerta, mas também tinha uma chamada ao arrependimento. E por causa disso, ele causou uma impressão profunda em todos aqueles que ouviam. Sua aparência e sua palavra lembravam os profetas do Antigo Testamento, especialmente o profeta Elias. Era sinal de que Deus, mais uma vez, estava advertindo ao povo para consertar o caminho e voltar-se para o Senhor. No Evangelho de João, capítulo 1, uma comissão de levitas e sacerdotes enviam pessoas para questionar João. E quando eles chegam até João, eles perguntam: quem és tu?
João, já entendendo o sentido daquela pergunta, diz: não, eu não sou o Cristo. Mas eles persistiram. Então, quem és, pois? Tu és Elias? Ele disse: não, não sou. Tu és o profeta? Ele disse: não. Então diz para nós quem você é, para que a gente leve informações para aqueles que os enviaram. O que você fala a respeito de você mesmo? E a resposta de João é enigmática. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. Eu sou a voz do que clama no deserto. Aquele que a si mesmo se chama de a voz que clama no deserto era João Batista. O termo usado vinha exatamente de Isaías capítulo 40. Volta comigo, Isaías 40. Vamos ler agora o versículo 3 e 4. Isaías que fala da chegada do Salvador e daquele que iria preparar o caminho. Isaías 40, versículo 3 e 4. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho para o Senhor. Faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. E aí você completa com Lucas capítulo 3, que o nosso irmão Rodrigo leu, e no versículo 6 de Lucas diz assim: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Aquilo que Isaías tinha profetizado, a salvação estava finalmente chegando. O grande pastor estava vindo para apacentar aquelas ovelhas dispersas, e mesmo aquelas ovelhas distantes. O Salvador iria mudar o caminho do povo. O Salvador iria indicar um caminho. Ele iria apontar para ele mesmo, porque o Salvador é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Eu vim conduzir vocês até Deus. A expressão uma voz que clama no deserto de Lucas, capítulo 3, versículo 4, resume o fenômeno de João Batista, que ele foi, acima de tudo, uma voz. João era um homem. João tinha uma mensagem. Ele sabia que essa mensagem deveria ser apresentada a todos, pois o dia do concerto estava chegando. Lucas capítulo 3, versículo 9, João diz: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. A humanidade teria uma única maneira de escapar do juízo, de escapar da ira de Deus, recebendo a palavra salvadora de Cristo. E João estava chamando a todos para esse encontro com o Messias. Preparem-se, corrijam as suas vidas, abram seus corações, abandonem seus pecados e recebam a salvação. Essa era a mensagem de João. João Batista pregou literalmente num deserto físico, mas o deserto também poderia ser um deserto espiritual, onde o pecado secava todo tipo de vida. E João, nesse deserto, tanto físico quanto espiritual, João ousou ser uma voz diante da qual todas as outras se calaram. João foi um padrão divino de grandeza, inteiramente separado e treinado para a missão de indicar ao homem a necessidade de arrependimento, pois a hora da visitação era chegada. Firmeza, coragem, consagração, desejo de justiça e um testemunho perfeito era o que acompanhava João. Creio que o maior ministério de João foi realmente ser testemunha. O Espírito capacitou João, e João abençoou muitas pessoas, crescendo mais e mais o número de discípulos. E esses discípulos que iam até João eram chamados para mudar de vida. Lucas capítulo 3, versículo 10 ao 14. O que devemos fazer, então? Perguntaram as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. E eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu:
não cobrem nada além do que for estipulado. Alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com seu salário. Todos que vinham até João, nessa chamada de arrependimento, eram convocados a mudar de vida literalmente. João batizava com água, simbolizando a lavagem dos pecados renunciados. Mas João dizia que aquele que vinha depois dele era poderoso para salvar, porque ele batizaria com o Espírito Santo. Mas ele era poderoso também para condenar aqueles que não se arrependessem, porque ele batizaria também com fogo. Capítulo 3 de Lucas, versículos 16 e 17. João respondeu a todos: eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aquilo que fosse proveitoso, o trigo ficaria guardado com o Senhor, mas aqueles que fossem inúteis seriam queimados como a palha. João despertou a nação judaica da sonolência e os deixou alertas para o tempo do cumprimento da promessa de Deus na vida do povo. João deu a sua própria vida em prol da verdade, em prol da missão a ele incumbida. Sua vida física não durou muito tempo, mas a voz de João nunca foi silenciada. E o próprio Senhor Jesus fala a respeito de João dizendo: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Grande homem. Lucas capítulo 3, versículo 18. Com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Exortação e boas novas. A advertência deve acompanhar as boas novas, porque a boa nova é a saída daquilo que acontece na advertência. Em Atos capítulo 2, versículo 39 até o 41, quando Pedro faz a pregação para aquelas 3.000 pessoas batizadas lá, Pedro diz: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Boa notícia. A promessa é para vocês. Mas ele também dizia: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O ministério de João se parece muito com o trabalho da igreja. João trouxe uma boa notícia, trouxe uma mensagem também de advertência. A igreja prega as boas notícias, mas deve também levar uma mensagem de advertência. João preparou o caminho do Senhor na sua primeira vinda. A igreja agora indica o caminho já preparado, já estabelecido, e fala também da segunda vinda do Senhor. João era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e a igreja do Senhor, ela foi gerada através do Espírito em Atos capítulo 2. E a igreja é cheia do Espírito, porque a igreja vive conforme a vontade do Espírito. João foi a voz que clamou para que o povo se arrependesse. A igreja é a voz hoje que clama para as pessoas se arrependerem e conduz as pessoas até Deus. João foi testemunha de que Jesus era o Cristo, que ele era o Messias e que ele vinha fazer a obra de redenção. A igreja deve testemunhar que Jesus é o Cristo e que ele fez a obra de redenção. João foi separado para exercer o seu ministério. E a igreja é separada também para exercer o ministério. João foi fiel a tudo aquilo, repreendeu o pecado, mas atraía os pecadores arrependidos. A igreja é separada para rejeitar o pecado, mas para atrair os pecadores arrependidos. João precisou ter certeza de que Jesus era o Messias. A igreja precisa ter convicção de que Jesus é o Cristo. Hoje, a igreja é a voz que clama lá fora, falando para todo mundo que o juízo do Senhor está à porta.
A igreja adverte a todos para consertarem os seus caminhos e se voltarem ao Senhor. Lá fora, irmãos, há um deserto de comodismo. E a igreja deve clamar: endireitem os seus caminhos. Lucas capítulo 3, versículos 7 e 8, João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raças de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Porque eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Havia muito tempo o povo de Israel pensava que Deus aceitaria só porque eles eram judeus, só porque eram filhos de Abraão. Mas João traz uma mensagem de alerta geral. Não é assim. Não é pelo fato de você ser judeu ou só ser filho de Abraão que você será aceito. É hora de você mudar de vida. Vocês precisam estar aptos para receber o reino de Deus. E a igreja hoje precisa de mensagens diretas e objetivas como essa. Muitos pensam que pelo fato de estarem indo a uma denominação evangélica já são aceitos por Deus. Muitos pensam que pelo fato de levantarem suas mãos e aceitarem Jesus, sem mudar suas vidas, já estão salvos. A verdadeira conversão é acompanhada de frutos e de transformação. A verdadeira conversão é o abandono do pecado. É uma mudança radical. A imersão no batismo e uma nova vida que surge dali. E não o simples fato de se declarar evangelho, mas sim viver o evangelho. Morte, sepultamento e ressurreição. Quantos estão frequentando os templos religiosos, são aceitos pelos seus líderes e pouco se interessam por sua vida espiritual? Quantas pessoas continuam lá vivendo de forma errada e esses líderes estão mais interessados no materialismo? Ora, mas Pedro já falava sobre isso em 2 Pedro capítulo 2, versículo de 1 a 3, Pedro diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os seus caminhos vergonhosos, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram, e farão de vocês comércio. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Como nos tempos de João Batista, os líderes não tinham nenhum interesse de guiar o povo no caminho certo. Só tinham a aparência de serem religiosos, mas não eram. E Jesus falou sobre eles em Mateus 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês fecham o reino diante dos homens. Vocês não entram e também não deixam aqueles que gostariam de entrar fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos. E nós sabemos, irmãos, que se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Foi para esse tipo de pessoa que João Batista clamava: endireitem os seus caminhos, sejam convertidos de fato, não se acomodem atrás da aparência religiosa, não fiquem atrás de ensinamentos humanos, sigam a palavra de Deus. É assim que a igreja deve clamar nos dias de hoje. E ainda mais nós, porque João preparou o caminho. Nós, como igreja, já temos o caminho preparado, o caminho estabelecido. Nós anunciamos agora o único caminho. E um dia, esse Senhor vai voltar. E quem não estiver nesse caminho, irá provar a ira de Deus. Temos muito trabalho a fazer lá fora. Precisamos clamar, porque muitas pessoas estão se achando salvas enquanto estão perdidas. E outras nem sabem que precisam da salvação. Muitas pessoas lá fora, meu irmão,
precisa ouvir a sua voz. Clame para todos, apontando para o Cristo crucificado. João sabia muito bem quem era Jesus. E João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual era a mensagem mais importante? A salvação através da crucificação de Jesus. E essa mensagem não pode ficar abafada. Jesus morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele foi crucificado lá. Os judeus não querem saber dessa mensagem, porque os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos não querem ouvir essa história, porque os gregos procuram sabedoria. Mas o apóstolo Paulo diz: nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que fomos salvos, é o poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Mas eles estão querendo esconder a cruz de Cristo, estão querendo omitir, não querem mais falar do sacrifício de Jesus, não querem mais falar que foram os seus pecados que crucificaram ele naquele madeiro. Eles querem desviar as nossas atenções falando de promessas materiais, de bem-estar físico e de soluções para problemas desse mundo, mas não querem falar do Cristo crucificado, aquele que foi levantado dentre os homens. Só aquele que olhar para esse é que será curado dos seus pecados. Aquele que foi sacrificado pelo mundo. Uma voz que clama: o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo pelo seu sangue. É isso que a igreja, como voz, precisa clamar. Lá fora, naquele deserto, onde há tantas mensagens, mas não há a mensagem do Cristo crucificado. É lá fora que nós devemos gritar o Evangelho de Deus. Muitos estão berrando as mentiras bem alto, enquanto nós falamos a verdade baixo demais. Está na hora da gente reverter esse quadro. João Batista não fez trato com o mundo, não se amoldou ao mundo, e por isso ele censurava qualquer tipo de pecado. Tratava o pecado como pecado. Lucas capítulo 3, versículos 19 e 20, João Batista repreendeu o rei Herodes por todas as suas coisas más, principalmente por ser amante da mulher do seu irmão. Em Mateus 14, do 1 ao 12, conta o relato da morte de João Batista, a morte daquele grande profeta e o encerramento do seu ministério. João Batista foi morto, sua cabeça foi cortada e foi servida para uma jovem que entregou para sua mãe, que não queria ouvir as palavras duras, porém verdadeiras de João, que dizia: não é lícito você viver em adultério. Num deserto de covardia, João clamou com coragem contra o pecado até o fim. Como aconteceu com Estevão em Atos capítulo 7, falando sobre a má conduta daqueles judeus. Eles não quiseram ouvir, taparam seus ouvidos e apedrejaram Estevão até a morte. Assim também foi João Batista. Mas o tempo de João Batista passou, o tempo de Estevão passou, o tempo de Paulo também. Mas esse é o nosso tempo. É a hora da nossa geração continuar clamando. Nós, como igreja do Senhor, somos a voz que clama. E nós clamamos: negue-se a si mesmo, endireitem os seus caminhos, creiam no Cordeiro que foi morto pelos seus pecados, rejeitem o pecado, convertam-se ao Senhor antes do dia do juízo. E como João conseguiu ser essa voz? João estava comprometido em fazer a vontade de Deus. Por isso, ele ousou ser diferente. João estava disposto a falar onde outras vozes haviam se calado. Há um deserto lá fora. A mensagem é a mesma. O Deus de João é o mesmo. O Cordeiro está aqui. Mas onde estão as vozes para clamar? A igreja do Senhor é a voz
que clama lá fora. Vamos levantar, irmãos, porque já passou da hora de nós fazermos ecoar a voz da verdade. Que Deus nos dê coragem para ir lá fora, porque a mensagem nós temos, a voz também, só nos falta a coragem.